Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Qualidade Sem Limites. Esse é o canal onde nós trocamos ideias sobre assuntos de gestão de qualidade. E eu gostaria de te convidar para já se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você sempre esteja por dentro do conteúdo que nós postamos aqui. Hoje eu quero falar com você sobre a cláusula 8.1 da NBR ISO 9001 na versão 2015. Essa cláusula ela fala sobre planejamento e controle operacionais. O texto da norma ele diz o seguinte: a organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas na seção 6, ao. Quando ela fala esse ao, ela coloca 2 pontos, e aí nós temos 5 questões que ela coloca para que a empresa ela possa trabalhar nesse planejamento e controle operacional. Primeira questão: determinar requisitos para produtos e serviços. Então, primeira coisa, a empresa ela precisa determinar qual que é o requisito para o produto que eu estou produzindo. Quais são os requisitos dele de funcionalidade, de qualidade, de aparência, enfim, quais são? Se tem requisitos dimensionais, requisitos que envolvam o produto de uma forma completa dele. Segundo, estabelecer critérios para processo e aceitação de produtos e serviços. Então, segunda coisa, ela precisa estabelecer um critério para os processos, né? Quais são os processos que farão parte desse processo produtivo, critérios de qualidade, critérios que evidenciem que o produto está sendo produzido da forma correta, e aí envolvem folhas de processo, questão de padronização ou controle de qualidade em determinados pontos dentro do processo. Letra C. Determinar os recursos necessários para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. Então ali a empresa ela precisa determinar para determinada área do processo quais são os recursos que eu preciso. Recursos de mão de obra, quantas pessoas eu preciso para executar a tarefa. Recursos de equipamentos, quais são os equipamentos e máquinas, enfim, necessários. Software, computadores, enfim, tecnologia que eu preciso para executar determinada tarefa, e quais são os recursos de matéria-prima que eu preciso para atender aqueles critérios de qualidade. Quarto, implementar controle de processos de acordo com o critério. Então, em determinados pontos do processo produtivo, a empresa ela vai determinar alguns tipos de controle. Por exemplo, no primeiro posto, foi feita uma determinada tarefa. Qual é o controle para saber se aquela tarefa está bem definida e bem executada ou não? Pode ser uma medição de paquímetro, pode ser um dispositivo passa não passa, pode ser algum teste que é feito em determinada parte do produto para entender se ele está de acordo com o critério que foi estabelecido. E quinto, determinar e conservar informação documentada na extensão necessárias para ter confiança de que os processos foram conduzidos conforme o que foi planejado e demonstrar a conformidade do produto e serviço com seus requisitos. Aqui ele está dizendo o quê? Ter registros que eu fiz uma determinada etapa, eu medi o produto para ver se ele está de acordo com o critério. Então eu preciso registrar em algum lugar para dizer que esse produto ele passou por uma fase de controle de qualidade onde ele está dentro do processo, ou melhor, dentro do critério que foi estipulado. Então, digamos assim, eu tenho uma operação onde eu estou produzindo um parafuso. Então, para eu fazer esse parafuso, eu tenho que primeiro, dentro dessas 5 questões, determinar os requisitos para o produto, ou seja, qual é o aço que eu vou utilizar, qual é o tipo de rosca, qual é o diâmetro, qual é o comprimento. Estabelecer os critérios para
o processo e a aceitação dos pedidos, ou seja, como vai ser a forma de processar o torno, a máquina que eu vou utilizar. 3. Determinar os recursos necessários. Qual tipo de máquina, qual tipo de ferramenta, qual tipo de profissional, qual é a formação e conhecimento e habilidade que ele precisa ter para desenvolver essa determinada tarefa. 4. Implementar o controle de processo de acordo com o critério terminei de produzir o parafuso, eu preciso medir para saber se ele está de acordo com as especificações. Eu posso ter uma contraporca onde eu rosqueio o parafuso para saber se ele está dando rosca, dando aperto ou não. E quinto, determinar a informação documentada, ou seja, registrar que esse determinado parafuso, eu fiz o teste, eu fiz a medição dele e ele está de acordo com aquilo que foi planejado. E por último, a norma ela termina esse requisito dizendo que a saída desse planejamento deve ser adequada para as operações da organização. Então, o processo de saída, lembra, nós precisamos mapear os processos dentro da empresa. Então, cada um precisa entender onde começa e onde termina a sua atuação dentro do processo. Basicamente é isso, requisito 8.1, planejamento e controle operacionais. Nós planejamos o que vamos fazer, nós planejamos o recurso e nós fazemos, medimos e registramos que ele está de acordo, controlando todo o processo operacional dentro da empresa. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe com mais e mais pessoas e permaneça conosco, porque aqui a qualidade é sem limites.